O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Penso eu que a melhor figura para tentar se aproximar do mistério da Trindade é a figura do sol. Eu dizia isso na missa das 8 hoje. O sol, você fala, olha, quem veio primeiro? É o sol ou os raios do sol? Você fala, não tem como. O sol só é sol porque ele emana os raios. O raio, ele é do sol. O sol são os raios. Então, esse mistério trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é esse mistério que se interagem e que Deus é. Não é que ele existe, Deus é. Aqui tem um pouco a metafísica. A gente que estudou um pouquinho de metafísica na época da teologia, a gente tinha que ter na filosofia um pouquinho de metafísica para tentar se aproximar de um raciocínio que para nós não é lógico, não tem uma lógica praticamente assim do cérebro da gente, mas existe uma proximidade disso, né? Que nem o sol ele é sol, mas o sol na verdade ele é o próprio raios que esquentam a gente. Eles só esquentam e são raios. Hoje mesmo de manhã tinha uma faixa linda, né? Vermelha. A gente quando levanta cedo, a gente vai vendo assim, por volta das 6 e pouco, começa a aparecer uma faixa vermelha, que é o sol. Depois ele desponta, né? Ou aponta lá no horizonte, e aqueles raios começam a pegar assim nas casas, nos apartamentos, enfim, coisa mais linda. E todo mundo quer ficar lá naqueles raiozinhos do sol. Quem veio primeiro? Não veio primeiro. O sol é o sol. Então, Deus é uno. Deus é um. Pai e Filho e Espírito Santo. O Pai está sempre gerando o Filho, como um raio. Sempre gerando. E Ele só é Pai porque Ele gera, né? Por exemplo, nós aqui, um homem, os homens que estão aqui. Se você é pai, você não deixa de ser homem. Você é um homem que agora ficou pai, porque tem um filho, não é? Agora, se você não tem um filho, você é um homem. Ok. Deus, Ele é pai e sempre é pai, porque quem o faz pai,
eternamente é o Filho. É um mistério. Daqui a pouquinho o ministério vai cantar uma música muito bonita, que fala da Trindade Santa, muito linda. Mas gente, vamos aqui, olha, para a gente entender como que esse Deus Trino está na nossa vida, eu quero refletir com vocês aqui duas coisas importantes. Primeiro, o evangelho de hoje. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está falando aqui para os discípulos que o Espírito que Ele vai dar, o Espírito Santo, é que vai revelar aos poucos toda a verdade. Toda a verdade. Olha isso aqui, ó. Isso aqui nos chama a atenção, eu falava no domingo passado, quando ele diz assim: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Vocês lembram quando o padre disse assim, falei assim para vocês, igreja, que quando o Pai ressuscita o homem, Jesus, um da nossa espécie, Ele coloca todo o Espírito Santo em Jesus, que isso é colocá-lo à direita. Nós falamos muito isso aqui. Pois é, só tem uma maneira do Espírito Santo chegar na sua vida e na minha, por Jesus. Por isso que ele está falando aqui, ó. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu, e eu vou-lo anunciará. Então Jesus é tomado do Espírito. Ele é o Espírito. E como é que eu e você a gente recebe esse Espírito de Cristo? Pelos sacramentos. Pelos sacramentos todos. O batismo, a primeira Eucaristia, que a gente vai comungando sempre Cristo aqui. Na crisma, na hora da oração, da reconciliação dos pecados. Quem tem o sacramento do matrimônio recebeu o Espírito de Cristo ali. Na unção dos enfermos recebe o Espírito de Cristo. Quando uma pessoa tem a vocação e é ordenada padre, diácono, ele recebeu o Espírito de Cristo. E assim por diante. É um Pentecostes que a gente celebrou semana passada. Agora tem um ponto aqui, que vale a pena a gente ter essa revelação do mesmo Espírito. Porque Jesus, Ele nos dá o Espírito como um vírus bom. Você sabe que tem vírus bom e tem vírus que não é bom, mata. O de Cristo não mata, Ele dá vida. Por isso que eu falo, eu vim para que todos tenham vida. Vida, e vida em plenitude. Ele está falando do Espírito Santo. Então Jesus, quando nós fomos batizados, nós recebemos a vida de Cristo, que é cheio do Espírito Santo. Ok? Então nós recebemos um vírus bom. O Antigo Testamento todinho, Deus que é trino, está dizendo: eu descerei. Hoje no creio, que ele é o creio constantipolitano, ele fala que Cristo, ele desce, é Deus descendo na igreja, na gente, é o Espírito dele. Cristo derrama o Espírito Santo. O Pentecostes é Cristo que derrama. Os sacramentos é Cristo que se faz nos sacramentos, pela hóstia. Cada hóstia que eu comungo, ali eu recebo doses de vírus bom. Ponto, isso aqui é um ponto. Agora vem a parte principal. A segunda leitura hoje, ela está dizendo assim, ó. Paulo escreveu aos Romanos. Atenção aqui, irmãos. Ele está falando do Espírito. E não só isso, versículo 3. Pois nos gloriamos, atenção aqui, ó. Pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor é o Espírito Santo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então vamos lá, o que Paulo está dizendo aqui?
Ele está dizendo que a tribulação, ela é necessária. Olha o que ele está falando, não é só isso, mas nós nos gloriamos também da nossa tribulação. Quem é que nos leva às tribulações? O Espírito Santo. Vocês estão lembrados naquele evangelho que nós celebramos alguns dias atrás de domingo, que foi quando Jesus foi entregue, e quem foi que praticamente denunciou Jesus? Foi um dos que estavam com ele. Você lembra o nome daquele que traiu Jesus? Vocês lembram? O nome de Judas, Judas Iscariotes. Vocês lembram a palavrinha que saiu da boca, aliás, palavra que saiu da boca do nosso Senhor naquele momento? Era noite. E aí, Judas Iscariotes sai na noite, na última ceia, e ele vai para trair Jesus, para pegar as moedas lá, as dracmas, por umas pequenas quantidades, para falar onde os sumos sacerdotes e depois os soldados iriam achar Jesus. Quando Judas sai à noite, noite significa aquilo que não dá para, aquilo que não é compreensível totalmente, são os momentos de tribulação também. Ele sai, Jesus vai dizer assim, na hora que vê Judas, um dos seus, saindo para traí-lo, Jesus vai dizer assim: atenção, irmãos, agora o Pai será glorificado. E olha o que Paulo está falando aqui, que nós somos glorificados na tribulação. E Jesus ali ia passar por uma grande tribulação. Mas olha o que Jesus fala: agora o Pai será glorificado por causa do Filho que vai ser entregue. Ou seja, no meu sofrimento é onde eu sou imolado, e se eu sou imolado, virá a ressurreição. Aí Paulo vai dizer assim, todo o discurso de Paulo é impressionante. Ele vai dizer em todos os discursos dele, aonde ele chegava numa aldeia, num vilarejo que tinha gente como nós aqui, ele dizia assim: irmãos, hoje eu vim aqui para anunciar a vocês um Cristo imolado. Ou seja, vamos lá, aqui ele está sendo mais claro ainda. Eu vos anuncio um Cristo imolado e ressuscitado. Aí Paulo está dizendo agora que essa imolação que ele anuncia para você e para o Padre, o que ela é? Ela é a razão do quê? Ela é a razão da nossa esperança no Senhor. Então veja, quem é que nos leva a passar por imolações? Para nos leva muitas e muitas vezes a passar por sofrimentos, que desencadeia na nossa vida, sem a gente esperar, sofrimentos. A partida de uma mãe inesperada, às vezes não poder engravidar, um filho que se perde, um falecimento, um luto, uma doença, uma perda, um filho que se desvia nas drogas, uma doença na vida de uma netinha, uma aprovação na hora, uma imolação na hora que você vai conviver com um colega no seu trabalho, e você percebe que aquela convivência com aquela pessoa não é fácil. Às vezes uma decepção que você tem com o seu pai, uma decepção que você tem com a sua mãe, decepções que você tem no seu matrimônio com a tua esposa ou com o teu esposo. Ou seja, são tribulações, são imolações. Mas olha o que Cristo está dizendo: ô Pai, agora chegou o momento de o Senhor ser glorificado pela minha imolação. Veja, Jesus teve a imolação dele, e você está tendo a sua. Neste mundo todos nós experimentamos imolações. Agora, pasmem, a gente já falou isso. Quem é que traz a imolação para a gente experimentá-la neste mundo apenas? O Espírito Santo. Eu não me canso de dizer isso, porque isso precisa ser para mim uma oração dentro de mim.
Quem é que permite eu experimentar, no meu caso, Padre Marcos, os sofrimentos na minha vida? Eu não fui buscar eles. Alguns sofrimentos, gente, nós vamos buscar. Às vezes a gente vai lá, começa a sair com coisa errada, recebe uma doença, fuma que nem um doido, fuma que nem uma doida, aí vem um sofrimento por culpa minha. Por quê? Porque eu fumei tanto, eu fiquei com o meu pulmão todo, agora eu tenho problemas respiratórios, adquiri um câncer, agora eu tenho outra doença na garganta, porque o tabagismo que eu fui atrás, acabou comigo. Tudo bem, isso aí é coisas que a gente vai atrás. Quantas pessoas já morreram? Hoje talvez nem tanto, porque hoje dá para sobreviver com tratamento, com AIDS. Quantas pessoas saíram, se prostituíram aí fora, ou saíram com uma mulher, com um homem, que nem imaginava, mas estava contaminado com o vírus do HIV. Foi lá, teve uma aventura, às vezes foi uma aventura só, pois se contaminou e já morreu. Pois é, a pessoa foi buscar, por ela mesma, sofrimento, uma imolação dela. Agora, essa aí, é quando a gente vai se meter em confusão. Sai com pessoa casada, paquera quem a gente não deveria, rouba. Isso é a minha imolação que eu vou atrás. Mas e aquela imolação que chega e a gente não espera? Essa é a mais doída, ou tão doída quanto. Para mim, a mais doída. Por exemplo, você não esperava, de repente, você vem com a notícia do médico: a sua neta está com uma doença assim, 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 assim. Pô, chegou na tua vida, você não foi atrás. Ou então, de repente, uma pessoa que você ama demais, foi diagnosticada com uma doença quase terminal, não tem mais o que fazer. Pô, mas você não imaginava, chegou. Você foi fazer um simples exame, teve que fuçar lá dentro e descobriu que você está com tumor e está com metástase. Caramba, você não imaginava isso. Um filho que você criou desde pequeno, de pequenininha, com carinho, com amor. Pô, de repente esse menino cresce, surpreende todo mundo com um jeito, alguma coisa assim que vai desmoralizar toda a família. Veja, não foi você que foi atrás, você não queria. Casou com alguém que se amou tanto, paquerou aquela pessoa, os dois juraram amor um para o outro. Não pode nem jurar, né? Modo de dizer. Pô, depois que casou, começou o inferno. Às vezes o marido começou a mostrar que ele só passou a ter problema, começou a beber, mostrou que ele tinha uma tendência de alcoolismo, ele é um alcoólatra. E é insuportável viver com uma pessoa assim. Pô, você queria isso? Não, isso chegou. Então veja, Paulo está dizendo que o Espírito Santo nos conduz a muitas tribulações. É Ele, o Espírito. Esse aí que o Ministério de Música canta de vez em quando. Doce, doce Espírito. Esse doce, ele te conduz, ele permite chegar na tua vida dores, perdas, perseguições, sustos, saudade, velhice doída, solidão, ok? Traições. E aqui está o mistério da Trindade também. Por que o mistério? Porque nós ainda não entendemos. Lembra quando o nosso Senhor disse assim para os seus discípulos assim: como sois lentos para entender? A gente também Ele está falando para a gente. Porque veja só, a senhora recebeu o sacramento do batismo, você recebeu a vida de Cristo. A senhora fez a primeira comunhão e comunga sempre, praticamente todo domingo na sua vida inteira. A senhora recebe doses do Espírito Santo, do vírus bom. Provavelmente a senhora foi crismada, recebeu o que? O Espírito de força, a confirmação do teu batismo. Talvez a senhora foi casada ou é casada, recebeu o sacramento do matrimônio. Um exemplo, cada confissão que a senhora faz com um padre, seja lá o padre católico no mundo inteiro, você recebe o que? O Espírito Santo. Aí o que acontece? Esse Espírito todinho que a senhora recebe, esse vírus, que Cristo, é Ele que contamina a gente,
O que acontece? Muito normalmente neste mundo ele vai te conduzir a lugares que a senhora não queria. Por exemplo, quando ele falou para Pedro, só para a senhora entender, o padre também, a senhora, senhores. Pedro, quando era jovem, tu te cingias e tu ias para onde você queria. O que lhe parece quando você escuta isso aqui, ó? Você vai para onde você quer. O que é isso? Esse sou eu. Tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo aí? Não, esse sou eu. Eu sigo o meu coração, eu sigo os meus sentimentos. Os meus sentimentos. O que eu quero, o que eu sonho, o que eu planejo. Então, é isso que Jesus falou para Pedro. Quando era jovem, tu te cingias. Ou seja, tu tomava decisões próprias. Eu não quero isso, eu não quero trabalhar com gente desse jeito. Eu não quero ser mãe de mais do que um filho. Eu quero só ter um filho. Então, você é jovem. Quando você é jovem, você toma as suas decisões. Mas quando ficares velho, falou para Pedro, está falando para a gente. Outro te cingirás. Às vezes a minha língua enrosca. Já deve ser da velhice mesmo. Outro te cingirás e te levarás para onde você não quer ir. Aí, ó, olha o Espírito Santo aí. O que é quando fores velho? Não tem nada a ver com a idade nossa biológica. Por exemplo, eu sou um homem novinho. Pelo menos o rosto parece um pouco de novo ainda. Mas a idade já não. O que acontece? Não é a idade física, biológica. Velho é quando tu deixares o Espírito te conduzir, Ele vai te levar em circunstância neste mundo, como mulher, como homem, como padre, como senhora, mocinha, sei lá, em circunstâncias que você não queria, pois veio a doença, pois o filho foi para esse lado, pois o teu matrimônio, ó, pois a sua saúde, ó, pois as suas finanças, ó, cri. Você queria? Não queria, chegou. A tua netinha ficou doente, meu Deus do céu. Veja, outro vai te cingir. Quem é esse outro? O Espírito Santo. Parou aqui? Vamos agora a um outro discernimento. Tu já ouviu aquela palavra do nosso Senhor dizendo assim: tudo que pedires em meu nome, lhe será concedido. Isso aqui pega todos nós, a maioria de todos nós aqui, cai, é pego pelo nariz. Sabe o que é pegar? Aquela que pedir em meu nome, peça o que quiseres, e lhe será concedido. E aqui a gente é pego. Por quê? Quantas vezes eu e você pedimos tanto em nome de Jesus? Tantas vezes, jovenzinho, eu pedi em nome de Jesus uma cura do meu pai, um afastamento de um mal no local onde eu trabalho, dentro da própria igreja. Quantas vezes como padre, vou fazer 18 anos de padre, quantas vezes eu pedi, Deus, quebra esse rabo de Satanás que coloca inimizade entre irmãos aqui dentro. Eles se batem, eles se mordem, eles se contaminam. Jesus, eu lhe peço no poder do teu sangue. Por que não acaba? Por que não arruma? Onde está, Senhor? Jesus, onde o Senhor está, que eu estou pedindo em teu nome, e eu não vejo. Olha, já passou meses, como padre, anos, e a trombada não para. O Senhor pode me explicar onde eu errei? E Jesus só vai dizer uma coisa assim, para mim: como és lento para entender, Padre Marcos. Entenda, você já teve você tem essas experiências de pedir em nome de Jesus, e a doença não cura, não sara? Você já pediu? O luto para não acontecer e morreu a pessoa? Nossa Senhora. Vamos discernir isso? Definitivamente.
que a Trindade Santa está aqui falando com a gente. Em nome de Jesus, temos que entender o que significa. Lembra que o padre disse, quando o Pai do céu pegou o homem Jesus, tirou ele do túmulo da morte e plenificou Jesus do Espírito Santo, não foi isso? Que eu tinha dito até semana passada, que São Paulo chegou a dizer, quase uma heresia, que Jesus Cristo, ele ficou tão cheio do Espírito Santo, que ele era o próprio Espírito Santo. Porque é ele que derrama sobre a igreja o Espírito Santo. Não tem outro jeito do Espírito Santo vir, que não seja no nome de Jesus. Agora atenção, imagina um Jesus, um homem, que o Espírito Santo está todo nele, todo. Já imaginou? Imagina do teu jeito aí. É uma coisa fora do comum. Como é que pode um ser humano estar à direita do Pai e o Espírito Santo está todo nele? Imaginou rapidinho? Quando você ouve assim, peça o que quiseres em nome de Jesus, o que está querendo dizer aí? Peça movido pelo Espírito Santo. Não peça pelos teus desejos da sua carne, como você gostaria, porque não vai acontecer nada. Nada vezes nada é igual a nada. É igual a caos. Tudo era nada, e do nada Deus fez. Então, quando você deseja ser eu, que pare essa briga, que acalme, é uma coisa boa. Só que esse sou eu que estou pedindo, porque eu acho que é bom que agora haja uma amizade e acabe essa trinca. E Deus? Se eu acabei de dizer que o Espírito nos coloca no caminho que eu não queria. Para quê? Para me provar. Para ver se eu aprendo a viver pela fé e pela esperança. Mesmo vendo se glandear, se matar, se chutar, se morder, se espinhar, se envenenar, machuca aqui, machuca todo mundo, e eu falo, Deus, na verdade Deus está trabalhando comigo. Ou seja, quando o Espírito você deixar ele te mover, você é capaz de ser o padre que encontra a paz e vai amar tudo que essas pessoas estão vivendo, não o pecado delas, elas, do jeito delas, mesmo sem elas ainda terem mudado. Esse é o mistério da Trindade. Amar as pessoas, mesmo que elas ainda não pararam de brigar, mesmo que elas não pararam de brigar. Eu tenho que aprender. E claro, pode coincidir de que na hora que eu falo, Senhor, e se queres que isso acabe agora, Deus pode falar, eu quero, acaba. Se não, eu vou envelhecer vendo pessoas se morderem no meu lado. E qual é o lance da minha ressurreição? Eu aprender a ter paz, amor e aceitar, amar essas pessoas mesmo que elas não mudaram. Elas não mudaram, elas se mordem ainda. Eu rezo para que um dia essa operação que está acontecendo em mim aconteça com elas também. Aí é diferente. Vocês estão entendendo o mistério da Trindade? Lembra daquele filme, daquele teatro, A Bela e a Fera? Uma moça humana, ser humano, imagina você, que é uma mulher bonita, se apaixonou por um bicho. Era um monstro aquele homem, não era um monstro? O monstro se apaixonou por ela, veja, e ela aceitou a ficar com ele pro resto da vida. Esperou ele mudar para ser humano? Não. Fica do teu jeito, eu te amo assim mesmo. Isso aí é o mistério da Trindade. Isso aí é o que nos leva, está aqui a segunda leitura. A imolação me leva à esperança, que me leva à ressurreição de Cristo. Aceita tudo o que te acontecer. Joelho no chão. Senhor, eu não entendo, mas já te agradeço. Eu não entendo. Eu ainda não sou capaz. Lembra que Jesus falou no comecinho do Evangelho? Agora não sois capazes de entender, mas o Espírito vai suscitar a verdade. Por que está demorando? Por que o seu pai foi embora logo? Por que você não teve a preferência do seu pai, mas foi sua irmã?
Por que que você não foi bem financeiramente? Os seus irmãos foram e você luta e não sai daquela migainha de que você ganha. E ainda tem que ficar pagando aluguel. Que você não é feliz no teu matrimônio. Sua irmã é, sua colega é e você não é. Ela engravida, ela se quer mãe, você quer mãe. Você não engravida, você não consegue ser mãe biológica. Ah, esse nasceu com saúde, esse também, esse aqui, mas o meu filho nasceu com um probleminha. E aí? Lembra? Outro vai te cingir e vai te levar onde você não queria. E aí Deus complementa a frase para Pedro: esta será a ocasião para você glorificar a Deus. Veja, como é que eu posso glorificar a Deus? Primeiro experimentando a imolação. Primeiro eu tenho que atravessar o mar bravo. Mas atravessar como? Cheio do Espírito Santo. Senão você cai depressiva, você cai blasfemando. Você vai procurar o bispo, o padre Marcos, vai: me tira daqui. Ou manda embora todo mundo, servo, funcionário, manda tudo embora. É mais fácil, troca esse troço tudo aí. Porque tem que ser alguém como eu quero me sentir bem com pessoas diferentes. Eu tenho direito, claro, eu tenho direito. Agora, eu sou provado, e você? Olha para você. Veja a tua vida, olha o contexto onde você vive. Olha para o teu corpo, às vezes você não queria ser como você é. Às vezes você queria ser mais alta, você queria ser mais magra. Você queria ter um rosto parecido, tinha que ter aquela boca feia da Zuli lá, sei lá, aquela coisa horrorosa, aquele beijo, parece uma bolha saindo para fora. Tem gente que gosta. Tem gente que fala: eu quero igual aquela boca da Zuli lá, pronto, deixa eu boca aí, pronto. Não, mas você nasceu com a boquinha fina. Você pode colocar um botox, um preenchimento, faz uma boca aí. Mas veja, atenção. Você foi batizado, recebeu o Espírito, a vida de Cristo, o Espírito Santo, para nascer de novo. Isso significa, eu te chamei para nascer de novo, para passar esse velho modo seu, com os teus sentimentos, do modo que você quer, no tempo que você quer, coisa velha. Isso é morte. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você quer que Deus faça no teu tempo? Isso é morte. Você queria ter um filho segundo o teu juízo? Isso é morte. Você queria um matrimônio assim, segundo você? Isso é morte, isso é morte, isso é morte. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Eu te chamei para nascer de novo. Queres? Quero. Renuncia a tua vontade aí, ó, e vai para trás de mim. Então, irmãos, a Trindade Santa, o mistério dela está aí. Por que que vocês acham que abriram tantas igrejas que não são católicas nesse Brasil enorme que a gente tem? Por que vocês acham? Olha como o diabo ele é terrível. Quanta gente vai ganhar dinheiro com o povo? Porque o povo está aí o Salmo falando: Deus, quem é o homem para o Senhor amar tanto assim? O Senhor se importar tanto com esses pequenos. Veja, a população mais pobre, a população que não tem talvez nem tanto estudo, é a predileção de Deus. Por quê? Porque eles ainda não entenderam o mistério de Deus, e eles vão atrás de milagre, segundo o que eles esperam. Vai lá que lá ele vai te devolver o emprego, vai lá que você vai encontrar o amor da tua vida. Vem aqui que a gente vai clamar o Espírito Santo, ele vai te dar. Vai me dar? Mas não sou eu que tenho que querer. Entende? Eles não entenderam. E lota essas portas aí. E dão dinheirinho, eles dão tudo que eles têm. Por quê? Porque traz de volta meu filho. Abre uma porta, eu quero que a minha empresa fique maior do que ela é. Que Deus é esse? É o Deus da prosperidade. Prosperidade do quinto dos infernos. Essa é do quinto dos infernos. Que ainda põe o nome de Jesus, dizendo que foi o nome de Jesus que curou, que trouxe, que abriu a porta. Lembra que Jesus disse: cuidado com o pai da mentira. Oh, irmãos católicos, nós fomos batizados na vida de Cristo.
Paulo está dizendo um grito para você hoje e para o Padre: eu vos anuncio, atenção, atenção, o Cristo imolado, não esquece dessa palavrinha, ela não descola da outra, as duas estão coladas, é um casamento perfeito nessa terra. O único casamento perfeito é imolação para chegar na ressurreição. Quem não experimentar a cruz e a tua cruz, não poderás ter a vida de Cristo. Esse é o mistério da Trindade. Porque, vamos entender, o que o pecado fez comigo? Ele me deixou cheio de soberba, de orgulho próprio. Tanto é, olha a prova, como eu sou cheio de orgulho. Todas as vezes que eu vou fazer uma oração em nome de Jesus, eu peço que Jesus faça o que eu estou sentindo, o que Deus precisa fazer. Curar. Mas isso não é bom, Padre? Não é lindo, mas eu quero que Deus cure. Eu acredito no Deus do impossível. Então, se Ele é o Deus do impossível, Ele vai curar o que eu espero que Ele cure. O meu filho. Meu filho vai voltar. Ele vai voltar para mim. Ele vai voltar para a nossa casa. Ele vai deixar aquela mulher safada, que aquela mulher é uma prostituta. Já toda a cidade sabe. E está levando meu filho para o inferno. Meu filho vai voltar para cá. Porque no Cristo que eu acredito, é um Cristo vencedor. Isso a gente escuta muito por aí. E a gente vai. E vai até nas missas carismáticas rezando dessa maneira. Está errado. Eu vou fazer uma outra oração. Senhor, Tu sabes tudo que eu estou passando com meu filho. O desgosto que ele está trazendo para mim, para o meu marido, para o irmão dele, para toda a sociedade que mora aqui. Está vendo que esse menino está trazendo assim uma coisa triste. O que você vai pedir? Derrama o Teu Espírito agora, Senhor. Primeiro, para que eu aceite esse menino do jeito que ele é. Aí, ó. Começou aqui, ó, mistério da Trindade. Que eu aceite Ele, que eu ame Ele. E não deixe eu perder o amor pelo meu filho, que o Senhor me confiou. O Senhor me colocou ele como uma prova, um laboratório para minha santificação. E hoje ele está sendo motivo de imolação para eu me santificar. Então, Senhor, dai-me a Tua graça para eu não olhar para trás. Lembra a mulher que olhou para trás e virou sal? Lembra aquela reclamação do povo do Egito que tinha fome das carnes e cebolas da panela? Significa o que? Não me deixa eu buscar o que eu quero. Realiza o que precisa. E eu sei o que precisa para o meu filho e para mim. É a Tua vitória. E eu proclamo agora. Aí você pode dizer assim: eu proclamo agora a vitória, a salvação de Cristo na vida do meu filho. Qual é? Não sei como é que ele vai utilizar isso. E se o seu filho morrer e não voltar, eu continuo dizendo obrigado, Jesus, e creio que pela oração no Teu Espírito, a alma do meu filho também será colocada no alto do céu, mesmo que ele não volte. Veja, esse é o mistério da Trindade. O meu pai não mudou, o meu pai ficou velhinho, ruim, e nunca disse: filha, eu te amo. Quantos casos assim? E a gente reza para que um dia o coração dele se converta, para ele olhar para mim, que sou filho dele, para dizer: filho, eu te amo. E se ele morrer? E se ele morrer sem dizer que ele te ama? Como você fica nesta hora? Se você ficar como um jovem que vai para onde você quer, você vai praguejar a vida do teu pai enquanto você viver. Agora, se você deixar o Espírito, orar no Espírito, joelho no chão, rezar: cura-me, Senhor, você vai dizer do fundo da tua alma: talvez o meu pai e nós nunca fomos tão próximos, mas mesmo assim eu perdoo o meu pai, rezo por ele e louvo a Deus por ter tido este pai na minha vida. Este pai na minha vida, porque ele está me levando para Cristo, para ter a vida de Jesus. Sem o meu pai saber, ele acabou sendo um instrumento para me conduzir mais perto do meu primeiro amor. Olha isso, é o mistério da Trindade.
Quando eu penso que é uma desgraça, é o contrário. Veja, são coisas que você não foi procurar. Veio, te levou a ter um pai que nunca foi presente na tua vida. Então é a grande oportunidade de você dizer: agora eu vou glorificar o Senhor. Com o meu pai assim, com a ausência e a saudade do meu marido que foi embora logo. Não é infância, não é mãe. É fácil? Não é. Por isso que a gente fala: Senhor, fica comigo. Ele disse: não tenhas medo. Ele está falando para quem está vivendo no Espírito. Para quem está vivendo no Espírito: não tenhas medo, porque eu venci o mundo, e eu estarei convosco todos os dias. Todo dia eu vou estar com você. Então entenda, irmãos, o mistério da Trindade. A gente queria tanto que alguém falasse alguma coisa para a gente, pois Deus está falando agora para você. Ô Senhor, onde o Senhor está que não me ouve? Como que Ele não te ouve? É que você sempre se coloca na frente. Vai para trás. Vai para trás, Pedro. Pois tu não pensas como Deus deveria pensar, mas tu pensas como homem. O homem velho, o velho Adão, isso é morte. Queres ainda me seguir, Pedro? Quero. Vai para trás, filho. Deixa o meu Espírito conduzir na vida desse filho que se perdeu. Põe a oração do Espírito na frente, nesse pai que nunca foi presente na tua vida. Nesse caso da tua neta, da tua netinha que, meu Deus do céu, parecia que ele ia ficar boa, agora voltou de novo um tratamento. Tem que fazer? Tem que fazer. E o que vai acontecer? Senhor, tu sabes. E o que for para acontecer, só me dê forças para aguentar. E eu sei que tu és vitorioso em tudo, Jesus. Essa é a oração que Jesus ensinou para a gente. O que mais a gente quer ouvir? Está cheio de portas aí. Não, a igreja católica não sabe pedir a verdade em nome de Jesus. Aí não é assim que eles falam. Vem aqui, nós vamos pedir para esse Deus aí que você foi, mas eles nunca souberam pedir. Deus vai te dar. Vocês lembram daquele programa que teve numa televisão famosa aí, que eu não vou falar o nome dela não, que diz assim: você decide? Isso aí é só um replay daquilo que Satanás falou para Eva, lá no Jardim do Éden. Tu serás como Deus. O pecado entrou assim na gente, a gente ficou orgulhoso, ficou cheio da gente. E aí eu sou capaz de seguir uma religião católica, apostólica romana, onde eu chamo Jesus, em teu nome Jesus, abençoe o que eu quero. Eu quero meu filho de volta. Eu não quero ter problema nesse local de trabalho. Eu não quero que o meu pai goste mais do meu irmão do que eu. Dá para o Senhor abençoar para mim essa cura no meu pai? No seu pai? Em você. Está entendendo agora? Está entendendo? E quando você pega a tua esposa no flagra te traindo no celular com outro homem, o que você faz? Muitos estão matando as mulheres por aí. Vocês nunca estão matando tanta mulher que eu estou matando agora. Por quê? E muitos, se você for vasculhar com calma, tem muitos católicos que estão matando aí. Por quê? Foi batizado, recebeu a primeira comunhão, fez o crisma, vai confessar de vez em quando. Quando ele ele pegou o celular, ele viu a mulher dele falando uns troços esquisitos para outro cara. O que ele fez? Ele fez o seguinte, ó: Espírito Santo, o Senhor nunca ficou na frente e vai continuar aí atrás. E você toma a sua decisão. É onde está vendo os terrores que a gente está vendo hoje. Morte, suicídio. Você sabe o número de suicídio que tem diário por aí? Por que as pessoas estão se suicidando? Desespero. Não sabe lidar com aquilo que é contrário na vida dela. Mistério da Trindade é você, tudo que chegou e você não esperava, você fala: glórias a ti, Senhor. É aqui que eu vou me levantar, que nem o Senhor foi levantado na cruz. É aqui. É aqui. Vocês estão entendendo?
Irmãos, olha como Jesus fala com você. Com todo respeito aos nossos irmãos psicólogos, e eu estou precisando de alguns aqui também, católicos que têm juízo. Mas nenhum psicólogo fala assim para a gente. Deus fala para você. Porque sabe o que é mais fácil? Troca, você decide. Você está sofrendo, moça, com esse cara aí? Arruma outro. Às vezes você vai escutar isso dentro da própria igreja, com padres, viu? Cuidado. Cuidado. Eu não tenho ninguém, padre. Não me casei, ok. Não saio com nenhum homem, ok. Só que de vez em quando eu dou uma olhadinha na internet. Eu me alivio sozinha. Não tem problema não. Pensa um pouquinho só. Aqui o padre não está falando nada não. Pensa. Nesse gesto que você fez, você está carente, eu sei. Todos nós ficamos carentes. Todos. Quem está na frente nessa hora? De novo. Sua vontade ou o Espírito Santo? Pronto. Eu não preciso falar mais nada. Eu mereço pelo menos isso. Queres me seguir? Sabe por que eu estou namorando com essa moça agora? Eu fui casada porque eu nunca fui feliz com a minha esposa. Nunca. Ok. E o que você fez? Essa aqui, ó, sempre me entendeu, sempre foi carinhosa comigo, sempre foi aquela que me consolou, sabe? Eu me apaixonei por ela. Não é pecado nenhum se apaixonar por ela. Só que pensa um pouquinho só. Você não disse no teu batismo, nas suas confissões, que você quer seguir Jesus? O Espírito, pedir em nome dele, é no Espírito Santo. O Espírito Santo te revelou que era para você sair com essa mulher? Ou era você que estava carente e se sentiu afoguetado para ficar com ela? Sua carne quis. O velho Adão entrou de novo aí. Mas ela é tão boa. Deus não falou que ela não era. É filha de Deus. Se é filha de Deus, ela é boa. Meu irmão, como eu queria que alguém me falasse essas coisas. Um diretor espiritual para me falar assim para mim, sabe? Ô padre, se eu queria ser meu diretor espiritual, estou sendo aqui, ó. Pensa. Quem você quer seguir? Eu quero seguir Jesus. Então, o que Jesus veio fazer? Termino minha homilia. Ele veio te convidar para esvaziar você de você mesma. E quais são os instrumentos que ele vai utilizar para te esvaziar? O lugar onde você está. Quais são os bisturis, a agulha que ele vai usar? A briga da serva com não sei quem, onde você vive. Para quê? Para esvaziar você de você mesmo. Senão você manda tudo ir para... É difícil seguir Jesus, né? Agora entende. São poucos os que passam pela porta. Todo mundo quer, ó. Eu quero ser feliz. Já tem a sua recompensa. Já tem a sua recompensa. Eu quis ficar com essa mulher, ela é tudo na minha vida. Ela é filha de Deus. Já tem a sua recompensa, donzela. Olha a letra dessa canção. Letra. Quem me segurou foi Deus com o seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Olha lá. Polação. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. O amor é o Espírito Santo. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel E o pecado como fel amargurou meu coração. amargurou meu coração. Daí eu quis fugir
não deixou. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus. Quando eu chorei demais, quando se perde alguém, parece que se perde a paz. É isso. Ele também chorou quando Lázaro morreu. Ele se compadeceu. Olha a letra. Chorar comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. E para terminar, maior motivo. Maior motivo, essa música sempre foi uma música que marcou muito o meu ministério e continua marcando até hoje. E ela é linda porque ela fala bem a homilia de hoje também. Tu lembras disso? Quem souber canta, mas raciocina ela. Mais raciocina ela do que canta, na verdade. É uma oração. A vida oferece tanta coisa. Eu sei que é tão fácil a gente se apegar. Se apegar com o filho, com você mesma. Mas tudo tem um começo e um fim. Olha lá. Tudo passa, tudo passará. Olha aí, ó. Eu envelheci assim, ó. Envelheci, hein? Ó. Custei a entender o que dizia, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro. Faz do meu jeito, Jesus. E vir a perder a vida eterna. Olha isso aí, ó. Se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor, me lembrarei que ao fim de tudo só Ele restará. Oh Jesus, fica comigo. Eu imaginava não precisar de mais nada e percebi que lá no fundo não tinha nem motivo pra viver. Oh Jesus, Essa parte então, hein? Vai. fica comigo. És tudo que tenho e nada mais me resta. Hoje o meu maior motivo és tu. E aí linda vai. Se ainda eu pensar em deixar o meu Senhor, me lembrarei que ao fim de tudo só Ele restará. Olha o esvaziamento aí, ó. O quê?
Paulo disse: para ter um contigo eu perdi tudo. Só assim você pode encontrar Deus. O espírito do pecado nos deixou apegado a tudo aqui, irmãos. Aceita tudo que te acontece e Deus te faz novinho em folha. Amém? Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio.